7 de outubro é dia de mudar. Vote com coragem e sem medo de errar. O povo não é bobo, ele quer inovação. Vote em Eneida, é 50, meu irmão. É preciso ter coragem pra mudar. Candidata a senhora Eneida Cury, do Partido Socialista de Liberdade, PSOL, por favor. Com a palavra agora a candidata Eneida Cury, do PSOL. Eneida, microfone ok, boa sorte para você. 3 minutos, por favor. Boa noite a todos, agradecer a Unisantos, agradecer às entidades, a participação do público, dos alunos, docentes, e dizer assim, que realmente quando a gente vai falar sobre esse documento, a gente está falando sobre democracia. E como já foi falado aqui, muitos deram inclusive a vida para que a democracia voltasse a esse país. E por que eu falo isso? Porque existiu um momento em que não havia democracia. Então a palavra, ela não pode ser cerceada, gostem ou não. É isso, gente. Por quê? Porque a gente está falando de participação popular, de transparência, de corrupção. Houve um momento que a gente não podia estar aqui fazendo isso. Houve um momento que se a gente se reunisse, a gente seria preso, torturado ou morto. Infelizmente, é preciso dizer, tem gente, tem candidato que se inspira em político que deu suporte à ditadura. Vocês queiram ou não, é verdade. Por que eu digo isso? É para falar mal de alguém? Não, gente. É porque dia 7 de outubro nós vamos escolher qual é o grupo político que estará à frente da nossa cidade. Então é importante a gente saber, não é à toa, PSDB, não é à toa que se utiliza de mecanismos já antigos da ditadura, quando coloca as forças de repressão do Estado para bater em criança, mulher, idoso, no Pinheirinho. Os crimes de maio que aconteceram na nossa cidade, os crimes de maio foram 500 pessoas assassinadas no estado de São Paulo, em que 500 eram jovens, gente, 400 negros de periferia, todos trabalhadores, nenhum culpado, todos os casos foram arquivados. É esse o governo do PSDB, certo? A gente está falando de democracia, aí vamos falar de ficha suja ou ficha limpa. O número maior de prefeitos ficha suja são do PSDB, seguido do PMDB e do PP. Agora, tem uma denúncia que é do sócio do Cachoeira, que diz que há o mensalão do tucanato, que são verbas destinadas para alunos fantasmas, bolsas de estudo, para fazer o dinheiro para turbinar as... Obrigado, candidata Eneida Cury. Candidata, então a senhora tem 1 minuto para a pergunta, por favor. Candidato, o senhor votou a favor dos 2 destaques que prejudicariam o projeto do Ficha Limpa. A retirada do período pelo qual um político se tornaria inelegível por compra de votos ou abuso de poder econômico. Pela manutenção do 2º destaque, que na prática acabava com a proposta do Ficha Limpa. Se passasse, pessoas condenadas por lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecentes contra o patrimônio público ou os eleitorais que sejam puníveis com prisão poderiam concorrer livremente. Votou contra a PEC que pune quem mantém o trabalho escravo. É processado por suas terras, por terem em suas terras 46 pessoas vivendo como escravos. Teve reprovadas suas contas eleitorais em 2010. Ação civil movida pelo Ministério Público Federal para ressarcir o erário. 36 ações de irregularidades, licitações, contratos e contratações durante seu governo em Santos. Como se comprometer, então, com o Ficha Limpa e a ética na política? Candidata Eneida, por favor, 2 minutos. Essa é uma questão importante que em algum momento teria que ser colocada, e foi muito bom você colocar. Existem outras cidades também que têm
já a universidade municipal. Ela é importante porque está sob a gerência e sobre a inspeção e a fiscalização, sobre a gestão do município. Então você consegue colocar os cursos que você quer e não ficar exatamente dependendo de vir universidades públicas, estaduais ou federais, que a gente sabe que a gestão junto a governos estaduais e federais às vezes é mais complicado do que você criar uma universidade pública municipal. Então nós estamos de total acordo com isso e é claro que é necessário sim fazer gestão para que, por exemplo, a USP venha com cursos completos, que a FATEC venha com cursos completos, a Unifesp venha com cursos completos, inclusive de alta tecnologia, porque esses cursos de alta tecnologia estão faltando na nossa cidade. Inclusive, essa universidade municipalizada poderia oferecer esses cursos de alta tecnologia, que é a ideia não é bem ideia, vai de encontro à ideia do parque tecnológico, mas aí você teria recursos públicos utilizados para conhecimento público e o conhecimento gerado, a pesquisa gerada, ela seria de apropriação pública. Então nós somos perfeitamente favoráveis a essa implementação da universidade municipalizada. Muito obrigado, candidata Eneida Cury. A candidata Eneida tem 1 minuto. Candidata, por favor. Mas a universidade municipal, ela não exclui empregos de tecnologia, ela não exclui nada disso. Não exclui, inclusive, as universidades que existem. A única coisa é que é o seguinte, você tem dinheiro público investindo em pesquisa pública que vai ser apropriada pelo público. É isso que a gente tem que ver, porque quando a gente tem dinheiro público, a gente não pode dar dinheiro público para a empresa privada, como o parque tecnológico vai ter. Então, o parque tecnológico, nós investimos nosso dinheiro público, mas as empresas é que vão estar lá cadastradas e que vão fazer a pesquisa e vão se apropriar do conhecimento. Então, vai privatizar o conhecimento. Nós temos que gerir para que o conhecimento seja público, para que toda a sociedade se aproprie desse conhecimento. Então, volto a dizer, nós somos favoráveis. Muito obrigado. 1 minuto para a senhora comentar, por favor. Normal, isso acontece sempre, já vamos, o tempo está zerado. 1 minuto, candidata, por favor. Então, nem 1% do orçamento destinado à saúde é destinado aqui para a Baixada Santista. Enquanto nós, da Baixada Santista, representamos quase 5% da população do Estado. Então, vocês vejam a prioridade que o governo do Estado dá à saúde. E com a educação, só de passagem, é a mesma coisa. E aí, a mortalidade infantil também tem outras causas, que são a precariedade da habitação. Nós, em 2000, tínhamos 38 mil pessoas vivendo em aglomerados subnormais. Pasmem, em 2010, são 38 mil pessoas vivendo em favelas, palafitas e cortiços. Isso, nenhum governo deu jeito até agora. A pergunta é a seguinte. Todos nós sabemos e temos consciência que beber e dirigir são práticas absolutamente incompatíveis. Portanto, a venda de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis durante as 24 horas do dia e da noite representa uma absurda incoerência. Como o senhor ou a senhora se posiciona diante desse problema? O senhor ou a senhora candidata tomará alguma medida em seu governo para reverter esse quadro? Repito, a pergunta da Diocese de Santos, Pastorais Sociais. Eu sou Tiago, candidato. Quem responde é a candidata Eneida Cury, do PSOL. Candidata, por favor, a senhora tem 1 minutinho, 2 minutos. Essa é uma preocupação, né, acho que com todos. É claro que o nosso posicionamento é contra a venda de bebida alcoólica justamente em postos de gasolina. Para solucionar isso, eu acho que é fácil. Na verdade, é colocar uma lei e que eu tenho certeza
que a Câmara vai aprovar, proibindo que postos de gasolina vendam bebidas alcoólicas. Eu vejo dessa maneira que seria a medida mais tranquila, mais fácil da gente trabalhar com isso, porque realmente é um absurdo. Eu creio que não, olha, com a campanha, existe uma campanha grande, existe uma conscientização, e é fato que se não houver campanha e intensificação da campanha, menos as pessoas aderem. Com o cigarro foi a mesma coisa. Existiu a campanha, existiu a lei proibindo que se fumasse em recintos fechados. Hoje em dia, todo mundo percebe o benefício que foi essa lei. Então, não haveria problema nenhum em se posicionar a favor disso e propor uma lei que seria com certeza aprovada. Muito obrigado, candidata Inês. Você sabia, candidato, que os educadores de Santos não são registrados em carteira? Projeto Extensão. O que o senhor tem a dizer sobre isso, já que isso está vinculado ao governo do Papa? Eu vou sortear o candidato que vai responder. A candidata, desculpe, vai responder, Ineida Cury do PSOL. Candidata, a senhora tem um minutinho, deixa eu zerar aqui. 2 minutos, por favor, candidata. Aliás, sem carteira e sem direitos trabalhistas, muitos dos trabalhadores aqui de Santos, da prefeitura, é o chequinho, é a frente de trabalho, né? A terceirização tomou conta. Estatutário mesmo, pouco. Concurso público mesmo, pouco. Então, o governo municipal se utiliza da terceirização para precarizar o trabalho. Isso nós vamos acabar. Vamos acabar e abrir concurso público. Agora, por falar em servidor, eu quero voltar aqui ao servidor que foi falado que vai ser valorizado. Ora, o servidor do Estado, da educação, 50% dos professores da rede estadual estão afastados por estresse. O professor de ETEC ganha R$13 hora aula com mestrado. Então não adianta colocar mestrado e doutorado. Vai aumentar o salário dele? Para a saúde, tivemos agora uma greve dos funcionários aqui do Hospital Guilherme Álvaro, 12 anos sem aumento acima da inflação. O ticket de refeição, R$4. Então, que valorização de servidor que estão propondo? O que é que vão trazer para cá? Vamos sortear o segundo candidato para as considerações finais, tempo de 2 minutos. Candidata Ineida Cury do PSOL. Bom, gente, vocês... Parado o tempo. Ok? Eu acho que deu para perceber um pouco que as pessoas, os candidatos, colocam as suas propostas e vão fazer tudo, e dá para fazer tudo. Só que vocês percebam que a maioria já exerceu algum cargo público ou exerce. Ou é deputado, deputada, foi prefeito, prefeita, vereador, secretário. Por que não fizeram? Por que de 4 em 4 anos a gente vem aqui, vocês estão ouvindo, falar das mesmas coisas? Da saúde, da educação, da habitação, não é isso? Então agora eu vou falar uma coisa para vocês. Entrem no site do TSE e vejam financiamento de campanha. Quem financia a campanha dos candidatos? Aliás, não sei quais os candidatos, porque nós publicamos no nosso site a prestação de contas da campanha. Não sei se mais alguém fez isso. Mas entre no site e veja as eleições anteriores, quais as empresas, os grupos econômicos que estão financiando determinados candidatos. E aí você vai entender por que as coisas não andam. Por que sempre a gente está falando das mesmas coisas
E a população, vocês, nós, estamos padecendo sempre os mesmos problemas. Nós, do PSOL, estamos na luta diária com os trabalhadores, com a população, 10% do PIB para a educação, contra a reforma florestal, a CPI da dívida pública, assinamos o Ficha Limpa. Então nós temos um patrimônio ético-político capaz de transformar essa realidade. E nós temos a coragem necessária para fazer essa transformação, libertar Santos dos grupos econômicos que vêm governando essa cidade desde há muito tempo, pelo menos 16 anos. Muito obrigado, É isso, gente. É 50, meu irmão. É preciso ter coragem pra mudar. Emenda 50 pra cidade melhorar.